Muita gente sem entender o que está acontecendo com o GGRC11. Se você der uma olhada na minha carteira, o GGRC11 é um dos maiores fundos de posição da minha carteira. Ele fica ali no quinto, sexto lugar. E é um fundo que tem tudo para ser um fundo de ancoragem, mas que ainda não alcançou isso. E ele soltou agora uma assembleia para que você e eu, que somos cotistas, votemos para que ele possa mudar o regulamento do fundo. Mudando o regulamento do fundo, algumas leis que hoje se aplicam a ele não se aplicarão mais. E aí muita gente ficou em dúvida. Inclusive fez com que o fundo caísse pouco, mas caiu com uma variação de 0,90 nos últimos 5 dias. Na minha opinião, é oscilação de mercado mesmo. Não foi tanto influenciado por esse voto de assembleia aí, né? Esse pedido de assembleia. Mas é algo que você tem que ficar atento se você é cotista do GGRC. Então presta atenção em tudo que vai mudar no GGRC. Consegui resumir aqui de maneira bem didática para você entender todas as principais mudanças. Então senta, presta atenção, se aconchega aí de uma maneira mais confortável para você entender tudo aqui, beleza? Então vamos entrar aqui no RI do fundo. Você digita aí GGRC11 RI no Google, já vai aparecer aqui para você clicar no site. Você vai entrar no site das Agros aqui, que é a gestora. Você vai entrar no site do RI então. Entra em documentos e aqui em documentos você vai clicar em assembleia. É a última assembleia que foi lançada aqui. Você vai clicar, vai acessar o documento. Isso aqui, se você é cotista, provavelmente chegou no seu e-mail, porque eles estão tentando pegar o máximo de votos possíveis, né? Então ele quer que você vota ou sim ou não. É para você votar, de alguma forma para você votar. Porque esse tipo de votação, essa assembleia, para mudar uma resolução, alguma lei que ela segue, precisa do famoso quórum qualificado. O que significa isso? Pelo menos 25% dos cotistas têm que votar. Pelo menos 25% dos cotistas. Se menos de 25% dos cotistas votarem, o que acontece em muitas assembleias, o voto, né, independente de qual seja o resultado, não vai ser válido. Então precisa de 25% de votantes. E aí aqui, o comunicado, eu vou ler com vocês aqui junto com o comunicado, são só 3 páginas que a gente precisa ler para você entender tudo que vai mudar, tá? Então vamos lá, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de reforma atual do regulamento do fundo. Inicialmente o GGRC manterá, olha só o que ele está falando, o GGRC manterá sua estratégia atual de investimentos em imóveis comerciais com destaque para logísticos, industriais e híbridos, com a finalidade de locação prioritariamente atípica. Então ele não vai mudar o que ele está fazendo. O que ele faz hoje? Ele aluga galpão logístico, galpão industrial, pouca coisa, né, comercial, mas ele aluga de maneira atípica para conseguir um cap rate maior, mais tempo, mais segurança, mais estabilidade. E ele disse que vai fazer isso e vai continuar fazendo isso dentro da sua estratégia. Só que o que ele quer? Ele quer atualizar esse regulamento para, primeiro, trazer algo mais claro e objetivo para nós que somos cotistas das suas regulamentações. Segundo, flexibilizar a política de investimento, visando principalmente reposição dos ativos, vencimentos dos contratos e novos desenvolvimentos. Então a resolução da CVM que eles estão inclusos, eles não conseguem ter liberdade para poder fazer reposicionamento de ativo. Agora ele tem vários contratos vencendo e eles nunca passaram por vencimento de contratos. É a primeira vez que vai passar por vencimento de contrato. Porque imagina, um fundo que abre e ele abre de maneira atípica, os contratos atípicos, vai demorar até que o primeiro contrato vença. Agora tá acontecendo isso, o primeiro contrato atípico tá vencendo. O que eles vão fazer, né? O que eles vão fazer? O que eu posso fazer? Na regulamentação do CVM que eles estão inclusos, eles não podem continuar em contrato atípico. Se eles forem renovar com o inquilino que estão lá, tem que ser típico, a não ser que eles façam um investimento. Então, meio que fica amarrado na resolução anterior. E essa CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, que é como se fosse o PROCON nosso, dos investidores, né? Eles lançaram a nova resolução, que é a 175, justamente para dar, inclusive, uma turbinada no setor imobiliário, né? São algumas leis que, de acordo com a própria CVM, vai facilitar o desenvolvimento desse mercado. E eu concordo, na maioria delas aqui, que literalmente faz sentido a gente atualizar esse regulamento. Eu vou mostrar para vocês aqui, um por um, mas faz sentido a gente alterar esse regulamento pelo simples fato de ficar mais atual na lei. É como se existisse uma Constituição de 1960 e a de 1988, e você, por algum motivo, tá seguindo a de 1960, sendo que já tem a de 1968. Então aqui ele tá até motivos para você votar, né? Por que você deveria votar? Por que você não pode deixar de votar? Que ele tá te dando motivo de votar porque o quórum é qualificado, ele precisa desses votos, tá? Ele precisa desses votos. E literalmente, na minha opinião, praticamente todas deveriam ser quórum qualificado, né? Porque se o investidor ele não consegue minimamente ler o que o relatório tá querendo dizer, o que o gestor tá querendo fazer com o fundo, cara, ele não merece estar naquele fundo ali, né? Ele não consegue votar, nunca vota, não tá nem aí. Então, importante que você, cotista, exerça seu direito de voto. Porque depois você vai ficar reclamando se deu alguma coisa ruim, ou não vai entender o porquê que deu bom também, não vai saber se tá na hora de sair, se tá na hora de comprar mais. Pode ser que agora seja o momento de comprar mais GGRC, ou talvez não. A gente vai chegar nessa conclusão até o final do vídeo, tá? Então, aqui, ó, ele te dá os motivos de votar. Primeiro, para adequar a resolução de 1975, lembra do exemplo aí das constituições que eu te dei, modernizar o regulamento para facilitar muita coisa e aumento do capital autorizado. Eu já vou te explicar aqui esse negócio de aumento do capital autorizado, tá? Então aqui ele te ensina como votar, não vou passar por isso aqui, e aqui mostra o desempenho do fundo,
fundo, né, historicamente, desde maio de 2017, lá que foi a abertura do fundo, já passaram-se 7 anos, e ele foi fazendo emissões aí do fundo e realmente entregando desempenho sim pro cotista, né, aumentou pra caramba ali, saiu da casa ali dos R$6 até a casa dos 11, então tá muito top mesmo. Então realmente entregou consideravelmente um resultado pro cotista, né, isso aqui a gente não tem como negar, as Agros tá fazendo um bom trabalho de verdade. E aqui a gente começa nas deliberações da Assembleia, que é a parte que importa, né, você vai ver que são 2 páginas de alterações, então você tem que entender o que é essas alterações, beleza? A primeira alteração ali, e quando você for votar, você vai ver que você vai ter que votar em cada um desses pontos. Então, ponto A, você vai ter que votar sim ou não. Ponto B, você vai ter que votar sim ou não. Ponto C, sim ou não. D, sim ou não. E a gente vai passar por cada um deles, as partes mais importantes aqui, tá? O ponto 1 aqui, que é o item A, né? Alterar o objeto do fundo. Não é que vai mudar toda a estratégia do fundo, não. Ele tá só se adequando às estratégias que já estão no mercado. Lembra a primeira vez que eu li pra você o relatório de RZTR? 1 ano e meio atrás, que surgiu aquela estratégia linda de sale to leaseback lá, que o RZTR tava mitando fazendo essa estratégia. Pois é, os fundos de logística estão se adequando também a isso aí. E aqui o que ele tá fazendo é literalmente dando nome aos bois de quais são as estratégias deles. Então aqui, modo a permitir, o fundo passa a investir em modos comerciais, prioritariamente com a finalidade inicial de locação atípica. O build suite, o retrofit e o sale to leaseback. Então, a mesma coisa que ele fazia antes, né? Isso aqui não mudou nada. Ponto A aí não mudou nada. É o que ele era mesmo e é isso aí. Ponto B, isso aqui é o que mais vai encher a sua cabeça de nó, porque isso aqui vem da resolução CVM 175. Então tem alguns pontos aqui que a gente precisa discutir. Eu separei para vocês, principalmente, o ponto 5 e o ponto 7, tá? Se a gente entra aqui no ponto 5, olha só, autorizar gestoras, no termo da resolução CVM 175, constituir ônus reais sobre os ativos integrantes do patrimônio da classe para garantir as obrigações assumidas pela classe. E por que eles estão querendo passar essa resolução 175? Eu vou até deixar um corte aqui do próprio gestor falando a respeito disso, do próprio gestor da GGRC. Que essa é a versão 2.0 do fundo. A versão 3.0, que é essa que a gente quer colocar nesse novo regulamento, coloca o GGRC 11, acho que com as mesmas armas que os seus concorrentes, né, os seus pares, os grandes fundos do mercado, já possuem. Então, nada mais é do que uma atualização do regulamento para deixar o fundo equiparado aos grandes fundos do mercado, aos principais fundos do mercado, e a gente se enquadra neles, mas eu diria que a gente tem talvez uma desvantagem hoje, algumas amarras, né, que a gente não consegue lutar de igual para igual. Então entenda que tem coisas que outros fundos maiores já praticam e que o GGRC não conseguiria praticar, não consegue praticar porque ele está vinculado a um regulamento antigo. Então ele está querendo atualizar o regulamento para 175, que é o mais atual, justamente para ficar livre das amarras, né, que o gestor cita ali nos relatórios, cita nas entrevistas. E o que é essa amarra aqui, né? Quando você vai pegar um CRI, você precisa deixar uma garantia para poder conseguir pegar CRIs. Então se você não consegue deixar uma garantia, você não tem acesso a bons CRIs, a CRIs de taxas menores, a alavancagens melhores, talvez até maiores em patrimônio, no valor nominal mesmo, né? Então, quando você deixa uma garantia, fica mais fácil para você. O que ele tá querendo falar aqui? O que a 175 deixa com que ele faça? Ele coloque como garantia os próprios imóveis. Então, pô, eu vou pegar lá um CRI para poder construir, fazer um desenvolvimento, ou então comprar, e vou colocar como garantia o próprio imóvel. Porque se eu não pagar, o próprio imóvel fica como garantia, foi uma operação que não deu certo, e pronto, né? Queimei um capital ali, mas pelo menos você deixa isso como garantia, você não tem que ser forçado a vender um outro tipo de imóvel, porque até então o GGRC não poderia fazer isso, ele era forçado, caso isso acontecesse, né, não chegou a acontecer com o fundo, mas caso isso acontecesse, ele era forçado a vender outro imóvel, vender alguma parte do seu portfólio para poder pagar a dívida, porque ele não poderia deixar ali como garantia. Então isso assegura mais o fundo imobiliário e dá para ele mais possibilidade de pegar a crise, fazer alavancagem para conseguir bons imóveis, para conseguir não perder oportunidades quando aparece alguma oportunidade no mercado, né, justamente para ele aumentar o cap rate do fundo, que é bom para nós, porque nós vamos ganhar mais dividendo. E o ponto 5, olha o quanto o ponto 5 é importante, porque eu já gravei alguns vídeos aqui, inclusive vira polêmica mesmo, quando um fundo compra um outro fundo imobiliário da própria gestora, como forma de ancorar novos fundos. Isso acontece frequentemente dentro da indústria de fundos imobiliários, né? E aí dizem, faz muito sentido, o próprio CPTS faz isso. O CPTS tem cotas do CPSH, que é um fundo de shopping da Capitania, né? Tem vários fundos que fazem isso, Eu
não gosto, porque é conflito de interesse. Mesmo que seja um bom negócio, e lógico, alguns momentos vai ser bom negócio mesmo. No caso aqui, o GGRC tem um outro fundo da mesma gestora, que é o ZAV11, que está descontado pra caramba, né? Se realmente é um bom negócio ou não, eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu quero que não tenha conflito de interesse dentro de uma gestora. Porque se o conflito de interesse eu deixo ele passar, porque em algum momento eu vou ter oportunidade, eu também deixo ele passar no momento que não é oportunidade, que é ruim pro fundo, mas eles querem ancorar um fundo da própria gestora, justamente para os fundos crescerem, né? Pra gestora crescer, mais taxa de administração, mais taxa de gestão, enfim. Então olha só o que o ponto 5 fala. Ajustar a cláusula para ratificar que é vedado ao fundo adquirir cotas de outros fundos de investimentos ou administradores ou geridos pela administradora, para que não tenha conflito de interesse, tá? Então ele não consegue comprar, ele é vedado a ele comprar e participar de subscrição, comprar fundo, fazer negociação com fundos da mesma administração, da mesma gestora. No item 2 aqui, só para passar rapidinho para vocês, o gestor consegue uma liberdade na hora de fazer o contrato atípico. Então, por exemplo, às vezes você não conseguia fazer um contrato atípico porque em algum momento, na hora da negociação, algum item do contrato atípico saía de ordem, né? E você tem uma obrigação de seguir a NTNB. Então tem que ter um spread da NTNB que é o IPCA, né? É o apelido do IPCA, NTNB. E aí você não conseguia fazer a negociação, o gestor não conseguia finalizar a negociação por algum abalo macroeconômico que atrapalhasse o IPCA, que atrapalhasse a NTNB. E aí ele não conseguia fechar um contrato atípico. Então, com esse ponto 2, ele consegue uma maior flexibilidade. O gestor sabe que é melhor contrato atípico. Então, ele só vai usar isso em momentos de exceções para que ele realmente consiga não perder o negócio. Porque às vezes perde um negócio muito bom só porque não tem flexibilidade no contrato atípico. E como no regulamento tá que ele prioritariamente, a finalidade é fechar contratos atípicos, às vezes ele poderia deixar de fazer alguma negociação vantajosa para o fundo só por conta dessa falta de flexibilidade. Passando aqui pro ponto C, que muita gente ficou com dúvida, alterar o capital autorizado. O que é esse capital autorizado? Quando um fundo vai crescer, ele precisa fazer uma emissão de cotas. Se você não sabe o que é emissão de cotas, subscrição, já deixei vários vídeos, inclusive esse aqui do MXRF11, eu explico bem certinho o que é uma subscrição. Usei o MXRF11, mas você pode levar esse conhecimento para qualquer tipo de fundo, né? Subscrição é um evento corporativo de todos os fundos imobiliários. O que é o capital autorizado? Quando o fundo vai fazer uma subscrição, ele precisa abrir uma assembleia, certo? Então, normalmente, os fundos, quando eles visualizam uma oportunidade, vamos supor que eu visualizei a oportunidade de comprar este imóvel aqui, que está muito descontado, certo? Eu tenho que, primeiro, abrir o pedido de assembleia, lançar essa assembleia, acontecer a votação. Depois de acontecer a votação, se for aprovado, aí eu vou fazer a emissão de cotas para captar dinheiro. Isso passa uns 30, 40, 50 dias. E às vezes a negociação que eu tava querendo, alguém vai lá e compra, ou algum outro fundo entra com uma proposta melhor. E eu perdi a proposta por conta de falta de eficiência, porque teve a assembleia ali impedindo a velocidade nessa negociação. O capital autorizado é até este valor, que aqui no caso o valor máximo de 10 bilhões de reais, é muito mesmo, muito maior do que o fundo, é quase 10 vezes maior que o fundo, né? Isso significa que ele tem um capital já pré-autorizado de assembleia. Então é como se ele já estivesse fazendo isso, essa votação aqui é como se ele estivesse fazendo assembleia para as próximas assembleias que ele deveria fazer para poder fazer emissões. Ou seja, já vamos deixar aqui pré-acordado, né, pré-autorizado de que 10 bilhões eu posso emitir. Então se surgir esse negócio que eu não preciso abrir uma assembleia para emitir uma cota, abriu a oportunidade, no outro dia eu emito lá, eu faço uma nova emissão de cotas. E isso aqui, cara, tem muita gente que fala, mas aí o fundo vai ficar fazendo emissão de cota, vai destruir o fundo, o gestor vai ser irresponsável. Tem esse risco mesmo. Só que logo aqui no ponto ele fala, toda emissão será levada em consideração o valor patrimonial da cota. Então isso aqui nos deixa seguro. Por quê? Porque quando o fundo imobiliário está com um PVP menor do que 1, ou muito menor do que 1, ele não vai fazer emissões, porque isso só vai consumir, literalmente, isso só vai consumir o próprio valor patrimonial do fundo. Então, o ponto C é bom pra caramba, porque aumenta a flexibilidade do fundo para conseguir, né, comprar novos imóveis, só que ele tem um problema que é a falta de segurança ali no nosso valor patrimonial da cota. E aí o item E vem justamente para deixar isso bem amarrado, falando, vamos assegurar o valor patrimonial, não vamos fazer novas emissões sem levar em consideração o valor patrimonial. Então, perfeito, não tem problema nenhum, na minha opinião, ponto muito positivo. Outra coisa também, né, quando tinha a emissão de cotas, você recebia aí na sua carteira o GGRC12, que é o direito de subscrição, certo? E você não conseguia vender e nem comprar o direito de subscrição do GGRC. Palhaçada. Então, isso aqui, olha para você ver o quanto é importante a atualização do regulamento nos fundos, né? O GGRC tá fazendo isso para poder ficar mais competitivo, mas todos deveriam atualizar, justamente para entrarem num modo de mercado mais eficiente. E aí você agora vai conseguir, que antes era vedado, agora você vai conseguir vender ou comprar direito de subscrição. Não quero participar, vou vender então. Eu quero participar e eu quero mais ainda, vou comprar então. Então você consegue fazer isso agora.
outros pontos importantes pra gente finalizar aqui, eu emitir minha opinião e pra você entender se faz sentido isso tudo que tá acontecendo, se faz sentido você continuar comprando o fundo ou não. Você que é cotista, você tem que entender isso, tá? Esse ponto G é muito importante, incluir a possibilidade de integração das cotas do fundo em bens e imóveis, direitos sobre bens reais. Como assim? Ah, eu vou comprar um imóvel e aí eu vou negociar lá com um dono de um galpão logístico que tem 100 milhões de reais lá em valor do imóvel. Então ele vai querer me vender ali por 100 milhões de reais aquele galpão. E aí o GGRC fala, poxa, esse galpão aí é bonzinho, hein? É top. Se eu comprar é a localização boa, já tá alugado, contrato atípico, tá top pra caramba, eu vou comprar, eu quero comprar 100 milhões. Aí o que que ele tem? Ele tem o capital autorizado. Então ele tem o capital autorizado e vai lá e faz uma subscrição sem pedir permissão pra você, porque você já autorizou agora se você votar. Então ele vai chegar um e-mailzinho pra você falando assim, ó, olha só, Leonardinho, a gente tá querendo comprar aquele imóvel ali de 100 milhões, a gente precisa captar um dinheiro, tá? Já estamos emitindo aí fazendo a nova subscrição de cota, a gente quer captar 120 milhões de reais. E aí o Leonardinho fala assim, não vou participar dessa subscrição. Aí o André fala, também não vou. A Ingrid, também não vou. Você aí, também não vou. E aí ele consegue captar só 30 milhões de reais. O imóvel custa quanto? 100 milhões. Então faltou 70 milhões. O que que ele pode fazer? Isso aqui, ó, inclui a possibilidade dele pagar o imóvel com cotas do próprio fundo. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Inclusive foi o que aconteceu na última negociação agora, que ele fez no BLMG. Ele entregou através da subscrição de cotas do BLMG. Só que ele teve que fazer todo um arcabouço para que essa operação acontecesse. Agora a gente está incluindo a possibilidade da integralização no pagamento. Então você vai conseguir literalmente dar novas cotas para que essas novas cotas representem os 70 milhões. Então você já vai emitir para o próprio vendedor lá do imóvel, justamente para ele conseguir essas cotas. E qual que é a vantagem para o vendedor? Ele quer vender o imóvel. Então se o GGRC não tem o dinheiro para pagar, ele entrega as cotas, vai ser bom. Por quê? Porque agora ele tem as cotas que tem liquidez. Então é só ele vender caso ele queira. Para nós que somos investidores, vai fazer sentido também, porque se isso acontecer e as cotas forem entregues acima do valor patrimonial, a gente ganha valor patrimonial. Quando esse vendedor despejar essas cotas no mercado, caso o interesse dele seja liquidez, que às vezes ele pode só manter as cotas também para poder ficar tendo rendimento, mas caso ele queira liquidez para despejar essas cotas no mercado, a cota vai cair, com certeza. E a gente que é investidor consciente entende por que a cota caiu. Foi só um despejo de liquidez, porque o vendedor precisava do dinheiro. A gente vai lá e compra mais com a cota um pouquinho mais baixa. E por último, a gente tem aqui o ponto I, que é incluir a possibilidade de retenção total parcial dos rendimentos do fundo. Aí isso aqui assustou. Imagina só, o fundo imobiliário, ele tem uma obrigação de distribuir 95% de todos os lucros auferidos no semestre, certo? E aí, isso é uma lei dos fundos imobiliários. E aí chega o GGRC, lá no ponto I, o último ponto da Assembleia, falando assim, ó, eu quero incluir a possibilidade aí de reter totalmente ou parcialmente os rendimentos do fundo. Imagina, vou reter aqui totalmente ou parcialmente os rendimentos do fundo. Aí você fala assim, pô, então eu não vou ter mais segurança de pagamento de dividendo? Pausa pra você tomar seu café e você ficar pensando, imagina um fundo imobiliário que tem um payout de 5%. Muita gente ficou desesperada por conta disso. E na verdade, muita gente não sabe nem o que é isso, né? Dos que sabem, muitos ficaram desesperados. Vocês que ficaram desesperados com isso, parabéns, porque pelo menos você abriu o documento, foi dar uma lida e tentar entender, né? Então, parabéns pra você de verdade. Um abração aí, apertado e estralar as costas em você. Só que, você entendeu errado. O que o GGRC e o próprio gestor do GGRC falou? O que ele quis dizer com isso? E qual que é a intenção do fundo aprovando esse tipo de inclusão aí, né? Essa possibilidade. Por exemplo, o fundo faz a venda de um imóvel ou qualquer coisa que seja, né? Qualquer tipo de ativo que seja. Ele faz a venda do imóvel lá em junho. E aí ele tem um ganho de capital de 20 milhões de reais para distribuir. E aí, como a finalização do semestre é em julho, ele tem que distribuir tudo, ó, em junho. Aí imagina, você tá ganhando ali 80 centavos. No caso agora, depois do desdobramento é 8 centavos, 8 centavos. E aí, em um mês, você recebe 37 centavos. Aí no próximo mês você recebe de novo 8 centavos, 8. O que ele quer fazer com isso? O que ele quer é segurar essa distribuição para tornar o pagamento mais linear. Então ele segura todo esse ganho de capital, né, parcialmente ou totalmente esse ganho de capital, justamente para poder, nos próximos meses, subir para 9 centavos. Aí fica 9 centavos, 9 centavos, 9 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Para você não ter 8, 37, 8, 1 real, 8, para ficar mais estável. Isso aqui é muito bom, porque dá previsibilidade pro fundo. O fundo fica mais bonito, você consegue contar mais com ele para renda passiva, que fica mais previsível. Você já tem, inclusive, dinheiro em caixa para caso em algum momento tenha algum problema de inadimplência, de vacância, tem reserva lá para você receber. Então esse ponto aqui, ele tem as suas particularidades. Com certeza tem gente que prefere os rendimentos extraordinários e acredito que sim, o GGRC, eles vão continuar distribuindo dividendos extraordinários, mas dar essa possibilidade para o fundo para decidir se ele quer distribuir ou não é essencial, né? Dar mais autoridade para o gestor. Se você confia no gestor e confia que ele está fazendo
fazendo bons negócios, cara, isso aqui vai ficar show de bola, porque vai dar mais possibilidade para ele crescer o fundo. E você consegue perceber que essa é a intenção do gestor, né? Essa é a intenção do gestor. É um fundo que grava vídeos, todos os relatórios, você tem vídeo, o gestor senta com você, conversa com você. Literalmente, a gente tem um grupo do Método 2 em 1, que inclusive agora a Ali acabou de me mandar uma pergunta aqui, ó, a planilha do Método 2 em 1 vai ser liberada para essa turma. A gente fica discutindo aqui o tempo todo sobre o Método 2 em 1, e uma coisa muito importante é eu instigo as pessoas a encher o saco dos gestores. Então eu instigo esses alunos aqui a encher o saco do gestor do GGRC. E de alguns dos alunos que entraram em contato com a gestão desses fundos, as Agros, ela é muito rápida em responder, né? Então, tá de parabéns aí, o suporte das Agros e olha que eu não tô puxando sardinha pras Agros não, é porque quando o negócio é ruim, a gente tem que falar que é ruim, quando o negócio é bom, a gente também tem que elogiar, né? Porque se você acerta aí 20 vezes e erra uma, vai parecer um monte de cara pra te matar ali porque você errou, né? Agora, quando você tá acertando, não aparece uma alma, a não ser Jesus Cristo, né? Não aparece ninguém pra te elogiar. Então, seja esse cotista participativo, porque com certeza, quando chegar o momento de você se aposentar, você vai participar dos seus ganhos, né? Então, você precisa aumentar a maior parte, em maior porcentagem possível, de maneira mais acelerada possível, os seus ganhos. Você só vai fazer isso com conhecimento, com participação. Você passa aí 23 anos, 25 anos, algumas pessoas 30, 35 anos se profissionalizando para ganhar dinheiro, e na hora de cuidar do dinheiro, o cara não quer ler um relatório de 3 páginas, pô, palhaçada, né? Essas coisas que eu fico bravo, que o André colocou isso aqui estrategicamente para não conseguir bater mais forte na mesa, né? Eu trava aqui. Mas enfim, qual que é a minha opinião final aqui sobre essa assembleia que tá acontecendo? Cara, na minha opinião, é uma assembleia que tá trazendo bons regulamentos novos pro fundo. Acredito que o fundo só vai ter mais liberdade para crescer com isso aqui. A gente quer que um fundo cresça mesmo, e ele precisa de maior competitividade, ele precisa dessa maior flexibilidade do regulamento 175, justamente para conseguir competir com os outros fundos que já estão no 175. Não é uma coisa nova 175. Já tem muito fundo que tá no 175. Aí muita gente fica, ai meu Deus, e provavelmente investe em algum outro fundo que já é regulamentado pela regulação 175. Então, às vezes, muito boato vira boato ruim porque tem falta de conhecimento, né? Não seja esse cara que espalhe boatos ruins, porque o pessoal vai reconhecer que você tem falta de conhecimento. Caso seja uma pessoa que realmente abra o documento e lê um documento de 2, 3 páginas. Tá vendo que não é tão difícil? Então, na minha opinião, o fundo continua sendo um fundo bom. Acredito que neste momento, inclusive, o fundo tem mais capacidade ainda para crescer. Olhando para minha carteira, é um fundo que sim, está descontado ali, né, com o PVP abaixo de 1. Na minha opinião, o fundo vai com certeza alcançar ali o PVP de 1, talvez num curto prazo, médio prazo. Provavelmente vou continuar investindo nesse fundo caso não tenha nenhuma outra oportunidade. No momento, não tô aportando mais nele, porque na minha opinião, no método 2 de 1, ele já tá triando. O método 2 de 1 fica piscando para você. Ô, Léo, fica mais ou menos assim, ó. Ô, Léo, tem fundo e oportunidade aí. Vai ler o RI, seu sem vergonha, que você não tá lendo. Então, o método 2 de 1 manda você ler o RI dos fundos imobiliários que estão em oportunidade para você decidir. No momento, existem mais oportunidades do que o GGRC, por isso não estou comprando GGRC, mas o GGRC não deixa de ser um bom fundo imobiliário. Um fundo imobiliário que provavelmente vou aportar e continuar aportando, tá na minha carteira, vou continuar aportando quando abrir mais oportunidade, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você entendeu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até mais, investidores, até o próximo vídeo, que será excepcional. Se você perder, você é maluco, principalmente se você não vem com café, não vem com papel, não vem com caneta pros vídeos daqui.